O assunto de hoje, quebras de paradigma para uma boa gestão de SST. Felipe, tudo bem, meu irmão? Olá, tudo bem, PJ? Graças a Deus, como tem passado por aí? Tá me ouvindo bem aí? Acho que sim, né? Perfeito, cara, tá 100%, tá tudo na paz. Como tem passado aí, cara? Tudo bem, na medida do possível, né? A gente está em isolamento social aqui, em quarentena, desde o início, desde o princípio, aguardando ansiosamente aí pelo fim dessa fase. Mas na medida do possível, tudo bem. Então tá bom. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação, falasse um pouquinho do Felipe, falasse um pouquinho do seu trabalho que você tem feito na internet, fala um pouquinho da sua rede social. E é isso que a gente vai bater um papo no dia de hoje para a gente ver as questões de quebrar esse paradigma de ter uma boa gestão de segurança. Legal. Primeiramente, agradeço aí, PJ, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu canal para a gente bater esse papo. Felipe Vicentini, meu nome, né? Eu sou de formação aí, minha primeira formação profissional na parte de administração de empresas. Também sou técnico de segurança do trabalho e tenho uma especialização na parte de SGI, né? Que é Sistema de Gestão Integrado. Ok. Comecei a minha vida profissional na parte de segurança do trabalho tem 10 anos, está fazendo 10 anos esse ano, exatamente. Legal. E nesse período eu tive passagens aí pela indústria, pela parte de logística e distribuição. Tive uma pequena e breve passagem também pela parte de construção civil e uma carreira sempre voltada aí na parte mais de gestão, né? Numa frente um pouco mais de gestão da parte de segurança do trabalho. Também sou criador e editor aí do portal Prevencionistas, né? Eu tenho esse projeto, já é uma ideia que eu tenho desde 2013, mais ou menos, mas só agora, de um ano para cá, que eu tenho conseguido colocar um pouquinho mais em prática isso, né? Na época, 2013, a gente ouvia falar muito aí de Mário Sobral, Nestor W. Neto, era uma galera que está aí também até hoje. Na época não tinha, né, tanta gente. Hoje, graças a Deus, tem bastante gente fazendo aí presença nas redes. E na época eu só apenas criei uma página no Facebook, tentei criar alguma coisa de conteúdo, mas por conta do destino profissional aí acabei não conseguindo dar sequência. E retomando agora aí com presença em todas as redes, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, tentando compartilhar um pouco da minha experiência e trocar também um pouco de experiência com os profissionais da área aí. Você está falando de números. Recentemente, Felipe, eu fiz uma pesquisa da área de SST, Saúde, Segurança do Trabalho, quais são os maiores influenciadores digitais, tá? Eu contabilizei você e mais alguns, chegamos ao número de 78 pessoas. Então é pouco, Aí, não é muito não, é pouco. Né? E a gente fez uma pesquisa com 9.998 pessoas, quase 10 mil pessoas, não conseguimos chegar aos 10 mil, os 10K, mas a gente conseguiu trazer uma pesquisa que trouxe esse número de uma forma significativa, né? Onde teve pessoas que fazem, e esse tempo faz um trabalho nas redes sociais há um tempo maior, Cosmo Palazzo, Nestor W. Neto, Mário Sobral, Alexandre Sabino, e tem mais alguns aí também, que faz esse trabalho há um certo tempo, mas aí agora, por motivação, por incentivo, até da necessidade que estamos em casa, as pessoas começaram a fazer esse trabalho e eu espero que isso continue, né? Que esse número só aumente. E um ponto importante que dos 27 estados que tem no Brasil, apenas 20 estados têm representante SST, sendo que no estado de São Paulo mais ou menos umas 39 pessoas, em seguida vem o estado de Minas Gerais com 17, e Santa Catarina com 3 pessoas e os outros estados, 1, 2, 3, 4 pessoas nesse sentido. Então a gente tem uma certa representatividade e todos com um conteúdo muito legal dentro da internet. Às vezes os caras reclamam que não tem conteúdo, que não tem dinheiro para investir. Às vezes uma live igual a essa que a gente está batendo papo
falando entre amigos da nossa profissão, você com a sua experiência de mais de 10 anos, eu com a minha experiência, a gente está fazendo network, levando conhecimento, agregando conhecimento para as pessoas, eu acho que é bem bacana. Quando você me recomendou esse assunto, quebras de paradigmas, para uma boa gestão de SST, qual a introdução que você tem para essa temática? Olha, PJ, primeiro a gente acho que precisa, de repente, esclarecer aí, caso alguém não conheça, não tenha muita familiaridade com esse termo, né, questão de paradigma. Paradigma é tudo aquilo que a gente, de repente, vai construindo ao longo do tempo e passa a ser uma crença, né, que a gente acredita convictamente naquilo e, às vezes, aquilo não necessariamente é um fato ou é uma verdade, né. E quando a gente fala em quebrar paradigmas, quando a gente fala, na verdade, em paradigmas, a gente tem paradigmas que podem ser positivos e tem paradigmas que podem não ser positivos, né? O que é bom para mim pode ser ruim para você, né? Exatamente, exatamente. Questão de crença, questão de opções, é isso aí. Então, quando eu propus, na verdade, que a gente conversou para falar um pouco sobre esse tema, eu acho que é com viés um pouco na parte negativa, né? Até ir de encontro com uma questão que a gente está vivendo agora. A área de segurança do trabalho está passando por uma grande reformulação. A gente tem aí a chegada do GRO, do PGR, que é a bola da vez aí, né? Tá todo mundo falando sobre isso. E eu enxergo que os colegas de profissão, eu não estou me excluindo disso, não. A gente tem alguns paradigmas, algumas coisas que a gente precisa passar por isso, né, superar esses paradigmas para que a gente possa evoluir e desenvolver a carreira de SST, a profissão, né, até a gente ter uma valorização da profissão em âmbito nacional, aí, frente a todo o empresariado e tudo mais. Então, eu penso que é bastante importante a gente falar em paradigma como sair um pouco, acho que é uma coisa que você até, eu estava assistindo a sua live com a Renata agora há pouco, sair um pouco da casinha, né? Pensar fora da caixa um pouco. Eu acho que falta isso para muitos profissionais, para muitos colegas, né, que ficam às vezes presos a algumas amarras aí da profissão e que muitas vezes não vão levar para lugar nenhum. Um exemplo com certeza que eu trago aqui, o primeiro exemplo, eu anotei alguns tópicos aqui, não sei se vai dar tempo a gente falar de tudo. Fica à vontade, vai mandando. Eu vou colocando aqui e a gente vai debatendo. Na minha carreira profissional, eu sempre convivi bastante com uma parte, como eu disse, né, eu trabalhei um pouco mais na frente de gestão e a gente sempre teve um pouco daquela segmentação. Tem o técnico de segurança que é gestor, que é o cara que cuida da documentação, o cara que analisa indicador, que participa de reunião, e tem o técnico de segurança que é o chão de fábrica, é o cara que gosta de estar lá, frente a frente, conversando com os trabalhadores, entendendo as questões, os problemas que existem lá no chão de fábrica. E tem muita gente que gosta dessa divisão, né? E tem muita gente que bate no peito e fala assim, não, eu sou um técnico de segurança chão de fábrica. Até aí não vejo problema nenhum nisso. Só que o primeiro paradigma que eu acho que a gente precisa quebrar, esse tipo de profissional precisa começar a prestar um pouco mais de atenção, e com essas mudanças que a gente está tendo na segurança do trabalho, se ele não tem habilidades ainda com a parte de gestão, com ferramentas de gestão, ele é um profissional que tem muita probabilidade de acabar ficando para trás aí um pouco, ficar deixando um pouco de lado. Antes da pandemia já se via isso com um maus olhar, né? Eu geri uma equipe, Felipe, compartilhando até esse trabalho contigo. Na minha formação, eu estou na área há 25 anos, e eu geri uma equipe onde que eu tinha aquele técnico de segurança, não, batia no peito, eu sou o chão de fábrica, eu que estou ali de linha de frente, eu que sou fiscalizador e tal. Tinha um outro que era mais administrativo. E aí o meu maior desafio quando eu fui contratado era fazer que as pessoas entendam que você não é a pessoa mão na obra. Muitas vezes você tem que gerir o problema. Aí eu comecei a fazer um trabalho, e aí eu chamei toda a equipe, eram 15 pessoas, entraram dentro da sala, e eu mostrei uma imagem para eles, 2 imagens. A primeira imagem foi a imagem da figura de um pardal. E a segunda imagem foi a imagem da figura do gavião. E aí eu perguntei para cada um, você se vê como pardal ou como avião profissionalmente falando?
Aí eu sou pardal. Aí eu expliquei. O pardal é aquele que está próximo, agiliza o processo, conduz o trabalho pontual, que coloca a mão na massa. O cara que é o gavião é aquele que olha de cima para baixo, gere o problema e desce para a fábrica para posicionar baseado numa visão geral, global. E aí, chegaram lá, então cada um falou 9 falou um, os demais falaram outro, os 6 falaram outro. E aí eu falei assim, bacana, quem respondeu 9 pode sair. Depois a gente vai conversar. Eu quero só ficar com o pessoal que é chão de fábrica. E aí a gente começou a conversar. O cara falou, eu não sei inglês, eu não sei informática, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu falei, cara, você quer se manter nessa empresa? O Felipe, isso foi em 2014. Se você quiser se manter... Não, se você quiser mudar o seu trabalho, manter o seu emprego, você vai ter que quebrar o paradigma de ser o técnico de segurança chão de fábrica. Isso a empresa não quer mais, porque a empresa está trabalhando para a cultura de segurança. Quem vai ter que chamar a atenção do funcionário é o supervisor, quem vai ter que chamar a atenção do funcionário é o líder, quem vai ter que chamar a atenção do funcionário, quem vai aplicar avaliação, fazer uma investigação de acidente vai ser o líder, a advertência vai ser o supervisor. Você não tem mais esse papel. Você vai ser a pessoa que vai ser o facilitador para que as coisas aconteçam. Não vou dizer que você vai ser o profissional TBC que não tira o bumbum da cadeira. Você vai ter que sair daqui. Você vai ter que aferir o que você apontou de forma de gestão. Eu acho que isso é interessante. As pessoas que hoje têm... Eu estive falando com o Esdras, que é um técnico de segurança da construção civil. Se você vê a cabeça do cara no ângulo de gestão que o cara tem para construção civil, se eu voltar em 2004, quando eu trabalhei na construção civil, o mestre de obra, o engenheiro civil, eles não liberavam trabalho se eu não estivesse presente. Se eu não estivesse presente, não liberava cravação de estacas, aberturas de valas, levantamentos para tudo. O que o técnico de segurança civil não faz. Então, isso daí acabava engessando o processo, centralizando a segurança para o profissional. Isso é interessante que você tem mencionado aí. Mas um sistema de gestão integrada para você gerir todos as ISOs da vida, todo o sistema, estando somente com um profissional, cara, o sistema não funciona. Porque eu vou ser auditado, vai estar tudo bem. E quando o gerente, o diretor for auditado? Vai começar a receber não conformidade porque eu não passei, fui o centralizador disso. Exatamente. E aproveitando que você falou a questão das ISO, sistema de gestão integrado e tudo mais, se a gente pegar, por exemplo, por que eu estou fazendo esse vínculo, né, com a questão por exemplo, da NR1 que vem por aí, do PGR, se você olhar, né, é um sistema de gestão que está escrito ali dentro. A partir do momento que ele começa a falar de gerenciamento de risco ocupacional, programa de gerenciamento, inventário de risco, identificação de perigo, implementação de controle, ações que você precisa... É um PDCA, é um sistema de gestão que está ali dentro. Né? Então, aquele técnico, não estou falando só técnico, não, tá, PJ? Acho que todos nós, todos os profissionais de SESMIT, até porque já trabalhei em empresas de grande porte que tinha 40, 50 pessoas na equipe de SESMIT e tinha médicos, por exemplo, não sabiam, né? Ou não é nem que às vezes que não sabiam, mas que não tinham o mínimo de esforço para fazer gestão daquilo que estava sobre as mãos dele, vontade, né? Então eu acho que o caminho é esse. E é o futuro da nossa profissão aí, é uma mudança que eu considero particularmente positiva, né? Se a gente for olhar lá atrás, não quero entrar em âmbito político aqui nenhum, mas quando a gente olhava as primeiras posições do próprio governo federal, eu, pelo menos na época, fiquei bastante preocupado, e hoje, pelo menos para a NR1 aí, eu vejo com grande alegria o texto da norma, e acho que é uma grande evolução para nós. Então os profissionais precisam aproveitar isso para crescer e evoluir na carreira aí. E eu vi uma entrevista do Moro, uma entrevista do Moro junto ao Fantástico, que o Moro, a jornalista perguntou para ele, Moro, o que você pensa da sua vida daqui para frente? E aí o Moro responde assim, eu preciso me inovar, eu preciso sair da caixa. Você imagina se um cara com o patamar que ele tinha, ministro
da segurança, né? E está dizendo que tem que se inovar. Imagina quem sou eu, quem é você. A gente precisa de se atualizar, descruzar o braço, buscar coisas diferentes, porque senão, cara, a gente vai virar múmia. A gente vai... E senão acaba que o texto que foi escrito lá pelas comissões, pelos grupos de trabalho, as comissões tripartite e tudo mais, perde o sentido também, né? A gente acaba voltando para o PPRA e para o PCMSO antigo, que é só um documento para ficar na gaveta e para apresentar para fiscalização e que ninguém sabe interpretar exatamente o que está ali, né? A gente vai ser, quem trabalha com consultoria, vai simplesmente ser aquele cara que vai entregar o documento ali e virou as costas, acabou, recebeu, tchau, nunca mais volta ali, só daqui um ano, né, para ver se vai renovar o documento. Então, eu acho que para fazer sentido o programa de gerenciamento de risco, gerenciamento e tudo mais, a gente precisa ter profissionais mais engajados com essa questão da gestão, né, e só reforçando que... eu não vejo problema nenhum, tá, nas pessoas que têm mais... Cada um tem habilidades diferentes, né? E as pessoas que gostam de estar lá no chão de fábrica, isso não é um demérito, pelo contrário, é um trabalho também bastante difícil de ser feito, dependendo principalmente da empresa que você trabalha, da organização que você está, da cultura que existe ali, do nível de maturidade da questão de segurança ali dentro. Às vezes é um trabalho bastante árduo, só que cada vez mais as pessoas vão ter que saber ter essa mistura, né, de profissional dosagem, né? Profissional técnico. Eu tenho até numa das últimas empresas... Pode falar. Tem que ter essa dosagem, né? Só complementando essa dosagem, não se focar somente em uma e nem outra. Você tem que ter essa visão de cima para baixo e saber conduzir da melhor forma possível. Verdade, o que você está falando é legal, isso pode ser uma crítica por esse comentário nosso. Você então acha que tem que ser um técnico que fica sentado na cadeira? Eu sou contra, sou totalmente contra. Né? Eu, como engenheiro, eu percorria as fábricas, eu conversava com as pessoas, eu tinha os meus contatos, mas o que falava para mim da prevenção eram números, e os números eu não conseguia quantificar, estando ali. Eu tinha que avaliar com números a parte cultural, com números a parte de taxas de frequência, taxas de gravidade, tudo isso eu tinha que ter contato, e isso eu não conseguia fazer no chão de fábrica. Tem pessoas excelentes, mas que desmereciam às vezes o cara, porque eu não sou técnico de segurança sênior. O técnico de segurança sênior, ele gere um sistema. Então, o cara ele sabe conduzir, ele sabe se portar entre uma auditoria, ele sabe falar com o diretor, sabe falar com o pessoal de fábrica, enfim, tem que ter uma linguagem total, porque muitas vezes você está envolvido em tudo. Teve uma época que eu fui envolvido até em festa junina da empresa. Aí eu falei, mas o que tem a ver eu com isso? Aí depois que eu fui entendendo, eu falei, poxa, realmente, né? Imagina se acontece um acidente numa festa promovida aqui da empresa. E aí fogo de artifício, quando vamos ter fogo de artifício, eu falei, pode tirar, né? Ou coloca numa área isolada, vai fazer fogueira, uma área isolada, onde as pessoas não têm aproximação daquilo, né? E era interessante os cuidados que a gente tinha nesse sentido. Muitas vezes as pessoas, mas você é contra o cara chão de fábrica? Jamais, sou muito a favor. Porque tem situação que tem casos e casos, mas a gente tem que saber tudo. É o que eu estou falando. Muitas vezes o cara tem que ser um bom psicólogo como técnico, você tem que ser um bom administrador de segurança como técnico, você tem que fazer projetos de engenharia sendo técnico, enfim, você tem que saber muita coisa, pode ser não aprofundada, mas sim superficial, mas que você saiba direcionar, saiba contratar, saiba aferir o projeto. Isso tudo é bem interessante. E um ponto importante também é que, de repente, vale também uma remodelação dos próprios cursos de formação, né? Porque o curso de formação de um técnico de segurança, eu no caso, quando eu fiz o meu curso, eu já tinha graduação em administração, eu fiz o curso técnico depois. Mas o próprio curso de engenharia, eu não sei, eu pelo menos desconheço, né, algum curso, própria medicina do trabalho, também enfermagem do trabalho, que ofereçam qualquer tipo de disciplina, de componente, ou mesmo oficinas, ou mesmo qualquer... Se tiver, eu não vou até afirmar que não exista, né? Porque, eu desconheço. mas se tiver, eu desconheço.
Eu desconheço também. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, as universidades que eu frequentei, as universidades que eu dei aula, nenhuma tinha esse recurso, não. E lembrando até, Felipe, que meu curso de técnico de 1 ano, de 2 anos, foi muito mais superior de detalhes técnicos do que meu curso de graduação, de pós-graduação em engenharia de segurança. Deixou muito a desejar a parte de engenharia de segurança com a parte técnica. A sorte que eu já era técnico de segurança e fui lá só para pegar o canudo. Mas é algo que, se as pessoas não tiverem a base necessária para fazer o treinamento de engenharia de segurança, o mercado não está a nível de detalhamento, tipo parte de higiene ocupacional, sistema de gestão de NRs, enfim, não tem muita coisa nisso, é bem superficial mesmo, são 18 meses, né? E aí o cara começa a mandar currículo, né? O cara sai do curso de formação, começa a mandar currículo, de repente é chamado numa empresa lá, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Organizar o setor, colocar tudo em ordem, ver o que já atende, o que não está atendendo, propor indicadores, planejamento estratégico, caramba, aquele monte de coisa, principalmente se for empresas maiores, né? E fica-se totalmente perdido, não tem essa base, né? Eu lembro uma das últimas empresas que eu trabalhei, tinha muita questão de auditoria, e era uma auditoria que não era até de ISO, não, era uma auditoria de um sistema próprio que essa empresa tinha, né? Ela era vinculada era uma distribuidora vinculada a uma grande multinacional e periodicamente tinha-se essas auditorias. E quando eu saí de lá, essa empresa tinha sede em uma cidade da onde eu sou ali, Avaré, aqui no interior de São Paulo, e tinha numa cidade próxima que era Itapetininga. E quando eu saí dessa empresa, pouco tempo depois eu fui contratado para prestar serviço para eles lá, porque lá na unidade de Itapetininga estava próximo de receber uma auditoria e eles tinham recém-contratado um profissional novo lá que estava meio perdido. Então eles me chamaram para ir lá, ficar com ele alguns dias lá para que pudesse ajudar. E quando eu fui mostrando para ele as planilhas de controle, tudo que tinha que ser feito, onde que tinha que ser registrado, todas as ações que fazia, era uma questão que chegava às vezes até dar dó da pessoa, porque ela não tinha noção nenhuma daquilo que estava sendo mostrado. Resultado, o que aconteceu? Passou a auditoria, não atingiram o resultado que a empresa queria e acabou 2, 3 meses depois, essa pessoa não foi nem dispensada, ela acabou ela mesma pedindo processo e falou, isso não é para mim. Então eu encararia de repente, né, isso como uma oportunidade, né? Mas a pessoa, naquele momento, não enxergou isso como uma oportunidade. Olha, se eu sou um cara que venho de uma experiência mais técnica, mais tete a tete com o trabalhador, agora vai ser o momento, por exemplo, de eu desenvolver minhas habilidades de gestão. E ele não encarou dessa forma. Então, uma olhou contra os olhos. Triste, e por isso eu trago isso como um paradigma que precisa ser quebrado, rompido e superado aí. E lembrando, Felipe, que eu digo isso com propriedade, tá? Somos uma área desunida. Se for imaginar, Felipe é um engenheiro de segurança, recém-formado, com uma experiência pequena, e aí você é contratado numa empresa onde lá tem 3, 4 técnicos de segurança sênior, que o cara acha que você está entrando para invadir o momento dele, o espaço dele, que vai mandar ele embora, algo nesse sentido, o cara começa a te alfinetar pelas costas. Se você não tiver uma boa conduta profissional, uma boa base profissional, o cara pede arrego, o cara desiste de verdade. E muitas vezes você tem que entrar com uma certa postura técnica e falar, eu estou aqui para agregar mais um profissional da área de saúde e segurança. Não importa se eu sou engenheiro, se eu sou médico, se eu sou técnico de segurança sênior, eu estou aqui para ajudar. Mas muitas vezes a pessoa que está te recepcionando, um outro parceiro seu, com certeza isso o cara vai achar ruim. Eu entrei numa empresa, os caras começam a falar, pô, você veio aqui para mudar? Eu falei, não, a gente veio aqui para agregar, implantar um sistema de gestão, acompanhar o trabalho que vocês vão ter, direcionar, demandar as coisas técnicas para você, melhorar você profissionalmente, você é muito bom nisso, mas você é falho nisso. E tem pessoas que não é adepto, não é receptiva à mudança. Estou aqui há 25 anos. Quem é esse cara que veio aqui para mudar o meu trabalho?
Eu tô aqui, eu faço isso há 25 anos. Eu trabalho há tantos anos. Não é você. Aí começa a te alfinetar nas costas com outras pessoas, e é o efeito dominó. Se você não tiver um perfil profissional, porque é realmente a gente é uma classe desunida. Tipo, é o mesmo caso. Eu contrato um pedreiro, ele faz um muro da minha casa. E aí eu vou falar, vou chamar um outro pedreiro que não tem nada a ver para ele aferir. O cara vai achar defeito. Esse muro tá torto, a massa não foi feita, passa a mão aqui, tá esfarinhando. Então, a gente é igualzinho pedreiro, cara, na mesma categoria. A gente fica colocando defeito no serviço do outro. A gente fala, não, eu gostei do trabalho do cara. Poderia fazer um pouquinho assim, mas do jeito que tá perfeito, né? Não é ou do jeito que faz. O cara às vezes tá alfinetando um outro profissional no serviço, que às vezes ele não faz nem aquilo, ele viu que o outro faz e quer só para defamar a vida profissional do cara, e isso acontece muito. Às vezes o que acontece, um amigo meu falava, né? Quando você entra numa empresa, você pratica os 3 T's. Treina e troca. Porque se o cara ficar ali e não for contra você, o cara vai te alfinetar. E às vezes a gente fala, poxa, isso é ruim, todo mundo precisa trabalhar? Precisa, mas, cara, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo é imprescindível para um sistema de gestão, né? E às vezes os caras não querem quebrar esse paradigma, né? Sozinho não vai mesmo. Nenhum. Se não é em equipe, se não é em conjunto, porque o principal objetivo de se fazer gestão, quando a gente fala em administração, o que é? Planejar, controlar, dirigir, agir para atingir um objetivo em comum, né? Afinal, está todo mundo ali para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, é uma coisa totalmente, uma situação que, infelizmente, alguns profissionais aí não têm essa maturidade ainda. E o Claudemir até vi aí, a Universidade da SST estava trabalhando aí, já aconteceu isso comigo e tal. Eu acho que é uma situação, infelizmente, presente na realidade de muitos profissionais aí também. Eu, uma oportunidade que eu tive como técnico de segurança sênior numa empresa grande, também quando eu cheguei tinha muita gente lá que já tinha muito tempo de casa, e para conquistar, e às vezes estava colocado numa posição, eu não digo hierarquicamente, mas talvez naquela promoção linear, lá que você está no mesmo cargo, júnior, pleno, sênior e tudo mais, eu estava um pouquinho acima dessa pessoa na característica, de algumas dessas pessoas, e aquilo gerava um ciúmes, né? Vamos usar o termo ciúmes aqui, que olha, foi tempo, graças a Deus até com o tempo eu consegui reverter um pouco, mas foi difícil, foi desafiador, porque as pessoas não entendiam o propósito da empresa de estar trazendo uma pessoa nova ali e colocando ela numa posição direcionada, por exemplo, a elaboração da parte de procedimento, e me enxergavam como aquele, ele vai escrever um procedimento lá, e depois vai vir aqui e a gente vai ter que cumprir isso aqui lá abaixo, e não é bem por aí. E, enfim, é um desafio realmente muito grande que a gente tem aí. Mais um ponto de paradigma a ser quebrado aí. Não, eu acho que é interessante essas questões, porque às vezes pode ter até gente aqui no grupo, né, que às vezes, eu tenho que ensinar o pulo da onça, mas o pulo do gato eu não ensino. Muitas vezes você tem que ensinar o pulo do gato, porque aquele cara pode estar te ajudando no momento que você esteja de férias, pode diminuir uma demanda de trabalho que você está tendo, pode ser o facilitador, né? Não é mais um concorrente, é mais um agregado para te ajudar naquele sentido, né? E é importante, às vezes, você passar todos os controles. O engraçado, PJ, é que às vezes alguns colegas, eles têm esse tipo de postura não só dentro da empresa, tem essa postura fora da empresa também, né? A gente está vivenciando essa fase aí de lives e de pessoal compartilhando muito conteúdo ao vivo em YouTube, Instagram e tudo mais, e às vezes a gente vê até as pessoas, poxa, às vezes tem um cara falando ali, ninguém é dono da verdade, né? Todo mundo tá aqui, acho que somos eternos aprendizes, tá todo mundo aqui para aprender e não para julgar, já diria o Chorão do Charlie Brown Jr. Mas o que você vê ali no chat muitas vezes, cara, é a galera, sabe, só criticando sem espírito de contribuição nenhuma com o assunto. Eu acho que, sei lá, às vezes assunto pequeno, assunto polêmicos,
e que a galera insiste em algumas teclas e que não agrega, né? Eu acho que o debate agrega, mas a discussão e ser o dono da verdade, querer impor a sua vontade, eu acho que não é o caminho, né, para se fazer uma boa gestão de SST. E nesse caso, falando de fora da empresa, questões online e tudo mais, também não é um bom caminho para fazer network, né? Afinal, você está colocando seu nome ali, está todo mundo vendo. Sim. E às vezes o que você está falando pode até ser mais verdade do que aquele que está lá expondo a sua opinião na live. Não tem problema nenhum nisso, mas às vezes a forma como você coloca aquilo, né? A forma como você se comporta perante as outras pessoas da audiência que estão vendo ali, que estão lendo o seu comentário, que estão às vezes refletindo pelo que está sendo falado pelo palestrante, pelo convidado, entrevistado ali, e que, infelizmente, também mais um ponto que não agrega. Eu queria compartilhar contigo, né? Você está falando uma coisa, quando eu falar, olha, vamos entrar em afastamento social. Eu optei, junto com a minha família, de a gente ficar literalmente em afastamento social. Então, eu vou completar 3 meses que eu estou na minha casa sem trabalhar. E só que a minha opção foi o seguinte: não vou ganhar dinheiro, mas eu vou fazer network e contato com pessoas do Brasil inteiro. Esse foi o meu maior potencial. E até o final de 100 lives, eu vou estar buscando pessoas para ter parceria, para trocar ideia, para ter conhecimento, para bater papo, né? Fazer um network bacana, sem pretensão nenhuma, porque a gente está fazendo live aqui, eu não estou vendendo curso nenhum, eu não estou vendendo o meu trabalho de jeito nenhum, porque eu preciso de ter um público para vender o meu trabalho, que eu sou do ramo de CIPAT, de palestras. E aí o cara pegou e falou assim, e aí, dentro aqui da minha casa, nesse lugar onde eu estou aqui, eu já viajei, estando nesse lugar, sem deslocar da minha casa, eu já viajei mais de 24 estados no Brasil, e semana que vem a gente vai estar nos Estados Unidos com um profissional da área de SST, que é o Rony Jabur. Então, cara, esse é um momento oportuno. Eu não conheço você pessoalmente, mas o trabalho que eu tenho visto você fazer nas redes sociais é um trabalho muito bacana, diferenciado, né? O Claudemir aí com o pessoal da Universidade SST, que também, Mário Sobral lá no Amazonas, o nosso amigo Cosmo Palazzi em São José, em São Paulo e em São Bernardo do Campo. Cara, tem muita gente boa, né? Tem muita gente, o Nestor em Goiânia, né? Tem o Ederson Deda aí em Taboão da Serra, enfim, eu já viajei bastante, estando na minha casa, então isso é um network, é contatos que a gente já passa. Aí o cara fala assim, o que você está ganhando com isso? Do nada, mas eu estou ganhando contato, estou tendo pessoas que possam estar ouvindo a nossa conversa, isso daqui é um conteúdo que se você, muitas vezes, você contratar um trabalho pelo Hotmart ou por qualquer palestra nesse sentido de gestão de SST, nem todo, vou falar bem sério, não existe nenhuma matéria, nem na área de técnico de segurança e nem na área de gestão, na parte de engenharia de segurança, que fala sobre gestão de SST. Isso você aprende na prática, ou com depoimentos ou experiências de outras pessoas, né? Exatamente. E é um ponto bastante importante essa questão do networking, né? A gente você falou aí que viajou todos os estados, aí olha para você ver a questão do networking. O Claudemir, por exemplo, o cara lá de Joinville, Santa Catarina, o cara que eu a gente tem desenvolvido uma relação muito bacana, converso bastante com ele, me dá várias dicas, né? Ele que já está há um tempo aí também produzindo conteúdo para a internet, então às vezes eu posto um vídeo, ou posto algum texto, alguma coisa, ele vai lá, às vezes manda um WhatsApp aqui para mim, Felipe, o áudio do seu vídeo lá não ficou tão legal, no próximo vou te dar uma dica, tenta fazer isso para ver se melhora. Isso é muito legal, e a gente está compartilhando conteúdo, e é o que você falou, a gente não está cobrando nada, né? Até ontem teve uma live que a gente estava assistindo no canal da Ruby Amara também, que é uma pessoa que tem bastante presença na rede aí, e ela estava falando o quanto de conteúdo que tem. Ela organizou um evento no começo do mês passado, gratuitamente, online, foram 3-4 dias de imersão assim, em segurança do trabalho, vários profissionais convidados, palestrando, compartilhando, dando aula, né? O professor Mário Sobral deu uma aula de ergonomia lá, que eu nunca tinha assistido uma aula daquela,
na vida. O Claudemir mesmo falou da parte de trabalho em altura lá. E é conteúdo gratuito, né? Conteúdo que ninguém está... e as pessoas que às vezes estão organizando ali, né, estão tendo de repente até algum custo, mas não estão cobrando nada para fazer aquilo. E o networking que isso gera, que isso coloca, engrandece muito o profissional. Queria só aproveitar rapidinho, estou vendo que tem um pessoal conhecido aí, o Guilherme, que fez pós-graduação comigo, aí tá presente aí na live. Abração, Guilherme, que a gente estudou junto aí na pós-graduação em Jundiaí. E tem o pessoal da minha família Legal. Que tá aí também, PJ, prestigiando aí. Um abração para Isso é bom. Bacana todo mundo que está aqui. A gente está falando sobre quebra de paradigmas para boa gestão de SST, mas não foge muito da gestão de você ter uma gestão de RH, uma gestão de compra, gestão de medicina. Aqui a gente está batendo um papo porque o Felipe é da área de saúde e segurança do trabalho, eu também sou, então a gente acabou estendendo isso. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, tá passando por aqui. Depois essa live vai ficar disponível no IGTV, que é o conhecido popularmente o YouTube do Instagram, tá? Então eles tiveram uma sacada que o que estava acontecendo, a gente estava compartilhando duas telas e muitas vezes as lives que a gente estava fazendo no Instagram estava jogando no YouTube. O YouTube já tinha o IGTV, que era um propósito dele, e as lives ficavam só por 24 horas. Agora não, a live vai ficar disponível também no canal do IGTV. Ok? Então, pessoal, a gente está aqui com o Felipe. O Felipe está dando algumas sacadas muito importantes sobre quebrar paradigmas, tá? Isso não é crítica, tá? Isso não é alfinetada. Quem quiser considerar, pode considerar, não tem problema nenhum, mas aqui a gente está trocando essa experiência para que você não erre, porque muitos profissionais já erraram pensando que do jeito que estava bom, aí depois o cara foi mandado embora e fala, pô, o que eu fiz de errado? Né? A mesmice, a mesma coisa de não querer mudar e fazer as coisas do mesmo jeito. Isso, cara, eu venho de uma área que é onde éramos em 15 técnicos de segurança e um computador. E tinha um técnico de segurança que já estava nessa empresa há 18 anos. E falou, eu não quero fazer rodízio com vocês com o computador, porque pra gente era novidade, a gente tá querendo mexer naquele computador de qualquer jeito, fazer relatório, colocar relatório fotográfico, era uma câmera de disquete, a gente tirava foto, vinha com o disquete, colocava no computador. Acho que nem tem muitos que estão aqui não sabem nem o que é disquete, mas pesquisa lá no Google que depois... E aí, cara, ele fazia os relatórios dele... Ficar em casa, né? Os relatórios dele era tudo feito por máquinas Olivetti. E a máquina Olivetti todo mundo começou a abandonar, sucatear a máquina Olivetti, e a gente começou a partir para o computador. Aí teve uma redução de funcionário, éramos em 3 mil funcionários na empresa, cortou a empresa, e as pessoas que foram, as pessoas que estavam se atualizando, buscando, correndo atrás de fazer cursos de Word, Excel, PowerPoint, Excel avançado. Naquela época ainda utilizavam desse tipo de controles. Mas, cara, eu acho que essa evolução de você meter a cara na câmera, igual a gente está fazendo aqui, bater papo, cara, isso daqui vai ser a bola da vez. Todo mundo, um exemplo, eu venho de uma empresa multinacional que a gente tinha reuniões semanais. Eu tinha um chefe nos Estados Unidos, um na França e um na China. Então, mais os caras da Argentina, Brasil e Chile, e tinha um pessoal de São Paulo. Então, a gente não tinha condição de fazer reuniões presenciais. A gente vinha desse bate-papo direto, né? Em inglês, em francês, os caras vinham daquele jeito. Ninguém sabia falar nada com nada, porque era tudo novo, mas era um método que a gente adotou para fazer segurança. Eu acho que é um partido que as pessoas têm que quebrar esse paradigma também, que os meios digitais, os recursos digitais têm que ser de forma presencial. Olha, eu acho que o home office, eu acho que ele quebrou bastante essa visão que, se há um tempo atrás falasse assim, eu vou trabalhar em casa, vou produzir em casa como eu estou produzindo hoje, você falou, não, você tem que vir aqui, que a gente tem que te fiscalizar, você tem que passar o cartão, que não sei o quê, porque eu acho que a gente desenvolve baseado no cenário que a gente está hoje. Hoje não tem como a gente aglomerar, não tem como fazer um monte de coisas, porque a gente é restrito por questão do vírus aí, né? Então, é a questão que está chegando agora do novo normal, né? A questão, a adaptação que as pessoas estão tendo que ter nesse momento aí,
tenho visto muitos empresários, principalmente aqui na região onde eu estou, né, e reclamando, e falando e tudo mais, mas eu também tenho visto muita gente que está se inovando, está tentando fazer alguma coisa diferente, oferecer o produto de uma forma diferente, está com um serviço presente ali para os seus clientes de uma forma diferente, e em segurança do trabalho também não tem sido diferente, não. Eu li até uma notícia esses tempos aí, o Magazine Luiza, né, o Magalu, eles compartilharam uma notícia agora recentemente, acho que eu vi pelo LinkedIn, em que as pessoas continuam trabalhando em home office, algumas lojas em algumas regiões estão retomando, mas as pessoas que estão em home office, teve até um vídeo lá mostrando fotos, que receberam da empresa materiais ali para transformar o ambiente de trabalho dela ali no home office o mais adequado possível, o mais seguro possível, o mais confortável possível para ela. Então, os materiais que ela utilizava no escritório foram levados para casa desse funcionário. Então, demonstra que nem tudo está perdido, né? As empresas estão, até as grandes corporações principalmente, dando o exemplo para as pequenas, fazendo a diferença nessa época de pandemia, uma época que é uma época de transformações, uma fase difícil que a gente está passando, né? Eu mesmo, até o final de 2019, eu atuava como professor, né? Você de São Paulo também, você conhece as ETECs, eu era professor, e como era contrato por prazo determinado, a partir de janeiro eu comecei a trabalhar somente com a parte de assessoria, consultoria, e fiz um trabalho grande entre janeiro e fevereiro, de assessoria para uma rede bancária grande, no estado do Paraná, toda a região norte do Paraná, ali viajei quase 70 cidades em 45 dias, foi uma loucura. E desde então parou tudo, né? Na hora que eu voltei da viagem, estava me preparando para uma segunda etapa do trabalho, um cliente mandou os comunicados falando, não vai ter mais. Infelizmente, né, as agências estão fechadas, não tem condição de receber nenhum prestador de serviço por conta da pandemia. Então a gente tem que se adaptar, tem que arrumar outras formas, inclusive, de fazer renda. E muitas vezes, a internet vai ser a grande aliada, e acho que as pessoas já e vai ser cada vez mais. Você deu um exemplo do Magalu, eu dou outro exemplo do Grupo Bandeirantes de televisão e rádio. As pessoas estão fazendo transmissão de rádio, não transmissão de jogos, mas transmissão de rádio, programas de rádio das suas casas. O que se fazem? Fazem um rodízio entre os mesas de som, né, disponibiliza, eles unificaram a parte sonora com a parte digital do Facebook, fazem transmissões das suas casas, os locutores mais, o ronco, da hora do ronco, o pessoal da hora do leite aqui de Campinas, tem um pessoal no estúdio, bem centralizado, o grupo GNT da Globo também está fazendo isso, utilizando a mão de obra das pessoas, dentro das suas casas, né, com transmissões, aí disponibiliza lá uma cadeira ergonômica, disponibiliza um fone de ouvido, disponibiliza um microfone, e o cara monta um estúdio dentro da sua casa e conduz da melhor forma possível. Então, quem imaginaria, o rádio ser transmitido que não seja do estúdio? Eu venho do rádio, eu trabalhei no rádio de 94, onde a gente trabalhava com MD, fita cassete, disco de vinil, era a minha época do rádio. Hoje em dia um computador ele faz tudo isso. Hoje em dia a tecnologia faz esse papel muito bem. E essa adaptação do ser humano, acho que o ser humano que se adapta a tudo é nós, né? Acho que se hoje você mora em São Paulo, você vai lá para Santa Catarina, a 2 graus de frio e tal, cara, você vai sofrer o início, mas você se adapta. E a gente tem se adaptado hoje. Há 2 meses atrás, eu imaginava, vamos pensar, fora de quarentena, quando eu imaginaria estar dentro da minha casa, trabalhando da minha casa, com um computador. Jamais eu fazia isso, porque eu tenho uma filha de 6 anos, eu chego em casa, quer brincar, eu chego em casa, quer jogar. E agora o que eu tive? Eu tive que conciliar tudo isso com a minha família, com a minha esposa que também está em casa, com a minha filha que não está estudando em casa, e mais todas as atribuições. Aí o cara fala,
não precisa trabalhar. Lógico que eu preciso, né? Eu preciso com certeza, eu preciso deixar a marca em evidência, eu preciso fazer network, eu preciso lançar produto para depois, eu preciso projetar, eu preciso resgatar todas as minhas apresentações, editar todos os vídeos, aprender novos sistemas, novos programas, estudar. Isso é necessário. E agora as pessoas que estão, Felipe, de braço cruzado, esperando as coisas voltar para o normal, que era normal, que hoje vai ser um normal digital, as pessoas têm que estudar muito, tá? Estudar bastante, muito, não é pouco não, porque o mercado vai ser mais exigente, os seus clientes vão ser mais exigentes, você vai ter que usar a criatividade a seu favor, os relatórios, as consultorias, as assessorias, tem que ser tudo de forma diferenciada, porque se você continuar do mesmo jeito, mudou muito. Antes da pandemia era PPRA, depois da pandemia pode ser o GRO e o PGR, que são coisas para gerir um sistema de segurança no seu dia a dia. Eu acho que as pessoas têm que ter muito esse cuidado e realmente quebrar o antes com o agora, porque o depois pode mudar de novo. Então é interessante as pessoas terem esse cuidado. A gente tem que estar preparado cada vez mais para o que vem por aí, né? A gente vive uma fase aí em que constantemente a gente está vendo e citamos aqui alguns exemplos de quebras de paradigma para os profissionais da área aí, até você falou a questão do Excel agora há pouco e tudo mais. Eu fiz até um vídeo lá no canal uma vez falando sobre 5 dicas lá, não lembro quantas dicas que eram para o profissional que está começando na área, né? Então, infelizmente, a gente ainda vê muita gente que tem dificuldades ainda com essas próprias ferramentas. Então, esse momento, de repente, estar em casa, tem gente que às vezes está sem renda, tá, tudo bem, cada um entende as suas dificuldades, mas quem está em casa, de repente, tem uma renda, puder investir, tem plataformas hoje, por exemplo, para você fazer desenvolvimento profissional, nessas ferramentas, por exemplo, Excel, Word, PowerPoint, um profissional que, de repente, tem dificuldade para analisar um indicador no Excel, escrever um programa no Word ou montar um treinamento no PowerPoint, se ele ainda não sabe fazer isso, é a primeira coisa que ele tem que fazer. E, cara, tem uma plataforma, depois quem quiser... E eu vou além disso, viu, Felipe? Eu vou além disso. Tipo, isso daí não nem se pergunta mais em entrevista. Porque o cara já acredita que você já tem esse básico. É igual você falar, é o mesmo esquema. Você escova os dentes todos os dias? Ninguém vai perguntar isso em entrevista. O Excel, o Word em inglês, as pessoas também não vão fazer essa pergunta. Então, no momento que você é contratado e você é filtrado, você é selecionado para isso, se você chegar na empresa, eu não sei Excel avançado, eu não sei fazer uma breve, um cálculo de taxas de frequência, gravidade, cara, a experiência é o máximo que você vai manter nessa empresa. E ninguém está lá para te ensinar isso não, porque isso já deveria ter aprendido. Eu fiz uma entrevista que o cara perguntou para mim assim, que língua você fala além do inglês? Já nesse nível, né? Cara, hoje, nesse patamar. Esse tipo de conteúdo, por exemplo, você encontra gratuitamente no próprio YouTube. E se você quiser evoluir um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais, existe uma plataforma, depois quem estiver ouvindo aí, se não entender o que eu vou falar, pode perguntar que eu mando o site, que é a Udemy, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma que vende diversos cursos lá, de diversos instrutores, tem pessoas qualificadíssimas lá vendendo cursos completos, eu já fiz por R$20, né? R$20 não é um investimento, digamos assim, muito alto, né? E que eu fiz um curso, por exemplo, lá de Power BI, algumas outras ferramentas que eu já fiz, paguei isso, recebi certificado, fiz curso lá de 10 horas de duração. Então é assim, eu acho que essa é uma das principais quebras de paradigma que a gente tem que ter, é buscar o conhecimento, buscar trocar ideia. Ninguém nunca vai saber de tudo, uns têm mais facilidade nos pontos do que outros, e a gente tem que ir trocando ideia, buscar com quem tem mais experiência, buscar conhecimento na fonte, por exemplo, que a internet oferece, e evoluindo e crescendo, porque, infelizmente, como eu disse lá no começo, aquele que não estiver preparado para o que vem por aí, na minha visão, vai acabar ficando para trás, vai ter que, de repente, procurar uma outra profissão aí, porque vai ficar, se não ficar de fora, pelo menos vai ficar muito difícil.
Tá confinando, né? Tá passando um filtro, cada hora um filtro mais exigente de profissionais nesse sentido. Lembrando que no momento de crise, os bons profissionais também estão desempregados. Então, não é porque você está iniciando um trabalho, pode ser que você, como experiente profissional, né, você não saiba um Excel, não saiba não tem um inglês técnico, algo nesse sentido, você como iniciante, como recém-formado, é sua obrigação ter esse diferencial. Pode ser que a empresa opte de não contratá-lo por não ter experiência, mas contrata para por você ter facilidade nesses recursos, e experiência a gente adquire. E aí a empresa opta em colar você num profissional experiente para você aprender com outro profissional, mas esse diferencial de um inglês, de um AutoCAD, de um Excel, de um sistema de gestão mais aprofundado, e aí é uma opção para você de entrar no mercado. Isso vai muito de perfil para perfil. Eu tive com a Thaís, uma empresa que tem uma exigência administrativa, a outra tem uma exigência de chão de fábrica. Então, isso vai de perfil para perfil. E é interessante as pessoas estarem sempre antenadas. Felipe, eu queria que você fizesse um fechamento desse nosso bate-papo sobre quebra de paradigma para uma boa gestão. Queria que você deixasse suas redes sociais à disposição para o pessoal te acompanhar também. Tá? Parabéns pelo conteúdo que você tem feito. Gratidão de verdade. Fico muito feliz. Às vezes o cara fala assim, é seu concorrente. Não. Ontem eu estive falando com o Jackson, que é um cara que o cara falou assim, cara, eu queria ser igual a você. Eu falei, por quê? Não, porque você mete a cara, faz, dá sua opinião, não importa o que as pessoas veem, as pessoas te criticam e você retruca, muitas vezes você ignora a pessoa. Falei, olha, no momento que você decide em expor a sua ideia, você não é o dono da verdade, Jesus fez o que fez, morreu na cruz, né, julgado, enfim, quem sou eu, né? E a gente está sempre, e o que eu recomendo para as pessoas em todo final de live, saia da caixa, tenta ser o diferencial. Tenta fazer a coisa diferente. Seja um bom orador, seja um bom gestor, seja uma pessoa que escreva bem, seja uma pessoa que faça uma boa leitura, que interprete a lei da forma que deve ser interpretada. Seja esse profissional, porque o nosso mercado está bem carente nesse sentido. E eu queria que você fizesse as suas considerações. E que atire a primeira pedra, aquele que nunca errou, né? Ninguém é perfeito, todo mundo está aqui, como eu já disse anteriormente, a gente está aqui para aprender mais do que para julgar, aliás, né? Somos eternos aprendizes. Eu queria agradecer, PJ, pela oportunidade aí, pelo espaço, acho que foi muito gostoso esse bate-papo, estou à disposição aí de vocês, todo mundo que estiver ouvindo, quiser trocar ideia, lá no meu Instagram, @portalprevencionistas, tem lá o link para todas as minhas redes lá, YouTube, Twitter, tem um blog também que periodicamente eu posto textos lá, e à disposição mesmo, estamos aí para o que der e vier. O intuito é sempre trocar experiências, aprender, ajudar um pouco com aquilo que a gente tem de experiência e fazer novas amizades aí. Não, bacana, cara. Gratidão de verdade. Eu fiquei muito feliz em tê-lo nessa tarde de fechamento de semana. Você está fazendo parte de um seleto grupo de pessoas que aceitaram o meu convite. Você está entre os 100, né, de pessoas que estavam participando. Dia 2 a gente finaliza esse projeto de 100 lives. Iniciamos com 2 lives por dia. Depois a gente deu uma reduzida por uma por dia, e esse projeto vai chegar, mas eu acho que a gente conseguiu levar muita informação para as pessoas que buscaram as fontes corretas, e a fonte correta para a vida profissional, para agregar na vida profissional. Eu acho que é interessante as pessoas terem esse conhecimento e essa base de humildade. Eu acho que é muito humilde a pessoa assistir uma live de uma outra pessoa, fazer os comentários condizentes, ser contra, participar, porque, cara, é assim que a gente aprende. Às vezes eu falo, um dia o meu chefe pergunta, você não poderia ter errado, você é a área da prevenção, que não sei o quê. Desculpa, se eu errei foi com vontade de acertar. Então, se você não errou, parabéns, porque eu acabo de errar. Então a gente tem que ser humilde nesse sentido, de baixar a cabeça, saber falar as coisas nos momentos certos, ter as bases legais, porque infelizmente a gente erra, ou de uma forma equivocada, ou de uma falta de conhecimento, ou de uma forma excessiva,
faz dessa forma, de a gente fazer as coisas da forma que tem que ser feita, com conscientização, com entendimento, com compreensão, com responsabilidade, com humildade. Eu acho que humildade a gente entra em cada lugar que você não tenha nem noção. E essa nossa área é muito ego florado. É o Felipe. Felipe é aquele que tem um canal do prevencionista. Esse cara é folgado, ele acha o dono da verdade. Então isso é quebrar esse paradigma também. Felipe, um grande abraço para você, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado você, PJ. Parabéns pelo trabalho aí. Precisando, tamo junto. Valeu, cara. Um abraço. Um grande abraço a todo mundo que esteve conosco nessa live. Um excelente final de semana para todo mundo. Na segunda-feira a gente vai voltar, tá? Eu vou estar com o Alan Kaique falando sobre... É um recém-formado, tá? A gente vai bater um papo e eu queria ouvir a visão dele no mundo prevencionista. As oportunidades, as barreiras, o que ele quebrou de paradigmas, o que ele tem de paradigmas. Enfim, a gente vai bater um papo com o Alan Kaique na segunda-feira. Valeu, Felipe. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Cuida da família aí. Tchau, tchau. Vocês também. Tudo de bom. Um abração. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.